Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês, fazer um pequeno comentário. Um dia desse, pela madrugada, eu liguei a minha televisão e me deparei com um debate teológico, né? Especialistas, teólogos, pessoas de várias denominações, debatendo ali as suas ideias, né? E tudo em torno da Bíblia. E na época eles faziam um pequeno comentário, né, dos riscos, do perigo das pessoas que vivem de igreja em igreja. Sai da igreja, não está satisfeito, vai para outra igreja, fica uns tempos, aí a igreja também é problema, e muda de igreja, depois não vai para a igreja mais, e resolve ficar em casa e se contenta em levar a vida desse jeito, né? Às vezes falando aí que, usando como pretexto, né, que nós somos igreja, na verdade somos mesmo, mas não é pura e simplesmente porque nós somos igreja, porque isoladamente vai dar resultado na nossa vida também, não. Então, os teólogos na época debatiam isso, o comportamento de muitas pessoas que saem da igreja, né, por um motivo qualquer, não se sentem satisfeitas, acham um problema, né, ou na igreja, ou no pastor, alguma coisa, algum motivo, e periodicamente a pessoa está mudando de igreja. Isso aí, na época, eles falavam que era um indício de esfriamento espiritual, né? Então, os teólogos é que falaram, e realmente o que dá a entender é isso mesmo. Porque quando você resolve não querer congregar, né, não se juntar a outras pessoas, não comungar a mesma fé, e tudo é meio complicado, porque nem o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para viver isolado, muito pelo contrário, ele estava sempre em busca, né, de alguém, de uma ovelha ali perdida, de alguém precisando de ouvir a palavra de Deus, pregava ali, aglomerava pessoas, juntavam pessoas, e ele estava sempre reunido, né, com multidões, se não multidões, até ele andava distâncias imensas atrás de uma pessoa, né, então isso aí era o Filho de Deus, né, o comportamento que ele tinha, preocupação, e ele não vivia solitariamente, né, se quisesse ele poderia viver, mas ele não veio aqui para isso. E nós também não vivemos também para isso. Deus não nos fez também para vivermos isolados, né? E dentro do nosso cantinho ali, preso no nosso quarto, na nossa casa, e com a Bíblia lá, e de repente eu leio a Bíblia, eu oro, eu ajoelho e tal. Mas é o seguinte, a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, ela nos traz muitas revelações, né? Graças a Deus. Mas também, quando a gente não participa de ministrações, de cultos, né, da igreja, é ruim, porque Deus, ele quer usar pessoas para nos trazer revelações, para fazer a diferença em nossas vidas. Ele quer falar conosco e ele usa pessoas para trazer uma mensagem para a gente, para fazer a diferença na vida da gente, quer seja pastores, não pastores, né? Pode ser um diácono, pode ser um irmãozinho simplesinho lá, né, da igreja também. Então nós temos de ficar atentos. Nesse debate, por causa disso, surgiu então ali esse debate abordando isso, a frieza, né? Isso pode levar a pessoa à frieza espiritual, o afastamento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então,
Aí eu lembrei, né, do puxão de orelha que Paulo deu aos Gálatas, né, em sua epístola, porque muitos dos Gálatas haviam se desviado dos ensinamentos do Senhor e seguido os falsos ensinamentos. Então Paulo dá um puxão de orelha ali, né, dá uma dura por causa disso. Agora, isso aí falando dos desviados, né? Então ali, no caso de Paulo aí, está falando para os desviados, muitos que desviaram da fé, né, dos ensinamentos do Senhor, para seguir falsos ensinamentos. Isso é muito perigoso, Paulo faz essa abordagem. A outra é uma palavra nova que surgiu recentemente, que é a palavra desigrejado. O desigrejado é isso que a gente está falando. Então, os próprios teólogos usam esse termo aí, né, que são pessoas que acham desnecessário, né, ou seja, defende que a fé cristã pode ser exercida, desvinculada, né, da igreja, que é possível você levar, né, a sua fé cristã desvinculada da igreja, sem nenhuma ligação com a igreja. Que o dízimo, eu dou ele para quem eu quiser, eu faço boas obras, caridades, eu dou o dízimo dessa forma, porque os 10% eu uso ele do jeito que eu quiser. Então a pessoa defende que não precisa, para exercer a sua fé, que não precisa ter vínculo com igreja. Verdade que a igreja somos nós. Agora, viver isoladamente, viver fora da igreja é muito ruim, porque não adianta a gente ficar preso ao nosso próprio entendimento, à nossa própria sabedoria, porque, como eu disse, Deus quer nos trazer revelações, quer nos fazer crescer, e para isso ele mandou o seu Filho, né? O Senhor Jesus veio, ele não veio viver isolado, como eu estou falando. Então essas pessoas que se desviaram da fé, né, dos ensinamentos do Senhor, ou até mesmo os desigrejados, como os teólogos no debate do dia falaram, eles não vão concordar com isso que eu estou falando, né? E não precisa concordar mesmo, não, porque normalmente quem está desviado, o próprio nome já diz, está desviado dos ensinamentos do Senhor. E o desigrejado é a pessoa que quer viver fora da igreja, acha que é possível viver a vida cristã dentro da casa dele, sozinho, entre os familiares ali, para ele está certo. Para ele está certo, mas não é o que a Bíblia diz. A pessoa tenta argumentar que nós somos igreja, por isso não precisamos necessariamente de viver em comunhão. Isso não é verdade. Eu acabei de dizer aqui que nem o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não viveu isolado ou desigrejado, como o pessoal fala aí, né? Ele, mesmo sendo filho de Deus, ele estava sempre em busca das ovelhas perdidas, né, dos desviados, daqueles que estavam frios na fé, daqueles que estavam em pecado e tudo. Então isso aí joga por terra essa defesa do desigrejado, que acha que ele, por ser igreja, basta viver isoladamente. E quanto ao desviado, é mais complicado ainda, né? Então nós precisamos estar vigilantes para que isso não aconteça com a gente. Isso aqui não é uma crítica, não, tá? Eu não estou querendo levantar aqui nenhum debate, nem fazer nenhuma enquete, nem nada. Eu não estou preocupado com as pessoas, o que acham, porque cada um tem sua cabeça, né? Primeiro a contestar isso aí que eu estou falando vai ser um desigrejado, como os
teólogos usaram esse termo, não sou eu, ou então um desviado. Ele vai continuar se achando dono da razão. Então eu não estou preocupado em levantar aqui nenhum debate, nada sobre isso, não. Estou querendo apenas dar um alerta, né? Uma palavrinha para que a igreja é importantíssima para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Isso aí nos fortalece no relacionamento em casa, no trabalho, onde quer que a gente vá. E é muito bom mesmo, é prazeroso. E quem leva a vida ao contrário disso, ele corre um risco muito grande de esfriar na fé. Já pode estar frio na fé. Um abraço, fiquem com Deus.